A Meep Cards é a forma mais segura para comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games. Acesse o link na descrição e conheça a Meep Cards. Turno 1. Uma sombra perversa. No final da batalha da cidade, Yugi derrotou Merrick com seu Mago Negro e Pequena Maga Negra. Uma figura nas sombras está numa sala assistindo essa partida. Ele está segurando um card com a imagem de Pegasus. Ele o chama de mestre, então diz que tudo está prestes a começar e que Yugi vai pagar por tudo que fez. Na Kaiba Corp, o sistema de computador está sendo hackeado. O oficial Isono diz para informarem o Sr. Kaiba imediatamente, mas a linha de acesso de comunicação está desligada e mais de 70% do computador central foi tomado pelo hacker. Assim, Isono diz para cortar o fornecimento de energia e parar o sistema. O outro oficial lembra que isso afetará o sistema de duelo em todo o mundo e causará uma grande desordem. Infelizmente, não há outra saída, então a energia é cortada. No entanto, isso também falha. A figura na sombra de antes é um homem de cabelos compridos que parece ao lado de Isono, comentando que parece ser tarde demais. Enquanto os guardas aparecem atrás do homem, que está presente como holograma, ele declara que a Kaiba Corp agora pertence à divisão asiática das ilusões industriais e comenta sobre esse servidor de duelo e como seu mestre lutou por isso. Agora, tudo é dele. O homem pensa consigo mesmo que agora só falta cuidar de Yugi. Enquanto isso, na escola Domino, Yugi, Joe, Té e Tristan estão saindo da sala. De repente, a cabeça do hacker e depois o resto dele começa a sair de uma mesa, fazendo Joey se assustar com essa bizarrice. Joey pergunta quem é ele. O homem diz que seu nome é Yako Tenma e que ele é das ilusões industriais. Joey não sabe do que ele está falando. Tristan então responde que é a empresa de Pegasus e que criou os monstros de duelos. Joey pergunta o que houve com Pegasus. Tristan diz que ouviu dizer que ele, e antes de completar, Yako fala que ele desapareceu. Então Yugi pergunta para Yako o que ele quer com ele. O homem responde que gostaria de desafiar o atual rei dos jogos para dar a ele a punição divina. Ele estará no telhado esperando. Yugi aceita o desafio e todos vão lá pra cima. Yako diz: é hora do duelo. Yugi percebe que Yako não está realmente lá, fazendo com que Joey fique ainda mais confuso. Yako parabeniza Yugi por perceber isso e diz a todos que esse não é seu corpo real, mas uma projeção criada pelo sistema Solid Vision do Kaiba. Ele então força o início do duelo, afirmando que como rei dos jogos, Yugi não pode manter seu título sem aceitar desafios. Ele acrescenta que a carta que segura não deixará Yugi escapar da sua punição, já que é uma carta invencível. Joey quer ir pra cima e ensinar uma lição a esse arrogante, mas Yugi troca de lugar com Yami Yugi e o impede de fazê-lo, aceitando o desafio novamente. Enquanto isso, na máquina de Yako, ele pensa que embora Yuga possa não saber, ele experimentará o castigo divino nas mãos de uma carta de Deus mais forte do que a de Yugi. O duelo avança e ambos os jogadores controlam 3 monstros. Yugi controla os seus guerreiros imãs, enquanto Yako tem 3 monstros sem nome. Yugi diz a Yako para assistir, enquanto ele oferece seus 3 monstros como tributo para invocar Slifer, o dragão do céu, e o usa para destruir um dos monstros de Yako. Embora os amigos de Yugi vibrem com esse ataque, Yako não se preocupa, revivendo seu monstro destruído com a perdição silenciosa, e na sua vez, ele oferece os seus 3 monstros como tributo para invocar o Avatar Perverso, que aparece como um orbe negro antes de se transformar em uma versão das trevas do Slifer, e assim o primeiro deus maligno aparece. Turno 2. A ameaça do Avatar. O duelo de Yugi Muta e Yako Tenma continua. Depois que Yako invoca o Avatar Perverso, ele se transforma em Slifer. Yugi usa o efeito do seu próprio deus para diminuir o seu ataque, mas Yako explica que isso não afeta o seu monstro, porque o Avatar está em uma hierarquia maior do que o Slifer. Yako então começa a falar sobre a posição entre os deuses. Ele diz que é como uma pirâmide, com Ra no topo e Slifer e Obelisco na base. Ele declara que seu Avatar tem a mesma classificação do que o dragão alado de Ra, deixando Yugi surpreso.
Em seguida, Yaku diz que foi ele quem criou o Avatar Perverso em nome de Maximilian Pegasus, que inicialmente projetou essa carta para combater os deuses egípcios, mas ele estava muito hesitante em realmente criá-la sozinha. E assim, ele começa a se lembrar do seu mestre Pegasus tomando chá com Yaku um dia antes do torneio do Reino dos Duelistas. Pegasus diz que logo a Kaiba Corp seria dele, assim ele faria de tudo para trazer o seu amor Cynthia de volta e por seu filho, Yaku. Em seguida, Yaku aparece na mesa de duelo onde Yugi duelou com Pegasus pelo título do Rei dos Jogos e pela alma do seu avô. Uma carta de monstro de duelo com a amada de Pegasus está respingada de sangue. Depois que Yaku vê isso, ele exige que Crockett diga a ele quem matou o Pegasus, que por sua vez responde Yugi. De volta ao duelo, estranhamente Teia está desaparecendo no ar. Yaku começa a colocar seu plano em prática e diz que capturou Teia há muito tempo e estava usando o sistema Solid Vision para que ninguém notasse a sua ausência. Ela será um sacrifício para o seu projeto RA. Ele diz a Yugi, Joe e Tristan que se eles quiserem vê-la novamente, eles terão que se infiltrar na sede principal da Kaiba Corp e duelar com todos os duelistas de Yaku. Mas não importa quantos duelistas Yugi derrote, ele vai cair diante dos seus deuses perversos. Depois disso, o verdadeiro Yaku sai da sua máquina, ansioso para que Yugi venha logo. Ele diz para sua equipe prosseguir para a fase 3 do Projeto RA. Yugi e seus amigos chegam no prédio da Kaiba Corp. Eles estão prontos para salvar Teia. Turno 3, os duelos na Kaiba Corp começam. Ao chegar na Kaiba Corp, Yugi e seus amigos são confrontados por Deus Liu. Ele se apresenta como um professor de card games e mercenário. Ele joga uma carta Prisão da Alma com a imagem da Teia nela. Deschutes dá boas-vindas à Kaiba Corp e começa a explicar que há 13 mestres mercenários espalhados pela torre, e essa carta com a imagem da Teia foi algo que seu chefe que está no último andar te deu. Então ele desafia Yugi para um duelo, e se ele conseguir vencer, vai ganhar o card de acesso para a torre. Mas isso jamais vai acontecer, porque é aqui que ele vai perder o título de Rei dos Jogos. E assim, Deschutes finalmente vai poder controlar os deuses. Yami diz que não se interessa pelos objetivos dele e só vai derrotá-lo aceitando o duelo. Yugi começa com uma carta baixada e invoca o Cavaleira da Rainha. Deschutes simplesmente baixa duas cartas e invoca o Gear Golem, a Fortaleza Móvel em posição de defesa, terminando seu turno. Yugi invoca seu Cavaleiro do Rei e como ele tem o Rei e a Rainha no campo, ele pode invocar o Cavaleiro Valete. E agora com 3 monstros, ele até pode invocar seu Deus Egípcio. Yugi então revela sua carta virada para baixo, Lâmina de Relâmpago, para equipar no seu Cavaleiro Valete. E com ele ataca o Gear Golem, no entanto o ataque é impedido pela negativação de ataque. É a vez de Deschutes, que pensa que Yugi não é tão bom quanto dizem. Ele invoca o portão do castelo que não poderá ser destruído em batalha. Em seguida ele ativa o controle cerebral para tomar o controle do Cavaleiro Valete. E assim ativa o efeito do seu portão, tributando o Cavaleiro Valete para causar dano igual ao seu ataque a Yugi, que fica com 1.300 pontos de vida. Deschutes zomba de Yugi. Será que ele é mesmo o Rei dos Jogos? Yugi compra, tributando seus 2 monstros, ele traz o seu monstro As, o Mago Negro. Ele diz que seus amigos irão ajudar a resgatar Teia. Deschutes dá risada e ativa sua carta virada para baixo, Acordo Forçado, pagando metade dos seus pontos de vida para destruir o portão do castelo e assumir o controle do Mago Negro. Yugi repete que seus companheiros irão cumprir os seus objetivos. Ele ativa a carta Selo do Proprietário, que pega de volta o controle do Mago Negro. Yugi ataca Deschutes diretamente com seu Mago Negro, com ataque Magia Negra, e assim ele vence o duelo. Os laços do Mago Negro e Yami Yugi nunca se quebrarão. Agora falta 12 mercenários.
Agora os mangás no canal vão sair às 6 da tarde. Se você quer acompanhar a história do mangá do 5Ds, do OCG Structures e agora do Yu-Gi-Oh! R, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Compartilhe com seus amigos e grupos para me ajudar e se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.